Bom, pessoal, vamos dar então prosseguimento ao nosso conteúdo sobre o planeta Terra, geologia, tá? Aula 20, parte 2. Na aula de hoje, eu vou fazer uma breve recapitulação do que a gente viu na aula passada, e aí eu vou falar para vocês da teoria da tectônica de placas e da deriva continental, tá? Na aula passada, então, nós vimos o conceito, tá, do planeta Terra, vimos a estrutura do planeta Terra, como é feita. Falei para vocês que a Terra ela é um planeta que passou por um processo de resfriação, de condensação de uma nuvem de gases, de poeira, certo? Foi um processo demorado, algo em torno de 4,6 bilhões de quilômetros, certo? Falei para vocês também que a Terra ela tem um raio, ou seja, ela tem uma medida de uma ponta a outra de 6.400 quilômetros aproximadamente. E falei para vocês que a Terra ela é dividida em 3 partes básicas: crosta, manto e núcleo. Falei para vocês que a crosta é a parte mais externa. Até fiz uma comparação da Terra, né, com um pêssego. Falei para vocês que a crosta terrestre poderia se assemelhar com a casca do pêssego, né? Essa parte mais externa da Terra, ela é feita de uma parte mais rochosa, no qual a gente chama de crosta continental, e a parte onde abriga os oceanos, né, a parte aquática, que nós chamamos de crosta oceânica. Abaixo da crosta nós temos uma camada denominada de manto, que é a parte mais intermediária. É uma parte que tem uma substância pastosa, uma substância não muito líquida, mas também não muito endurecida, tá? Onde nós temos ali muitas substâncias, como por exemplo o enxofre, o carbono, o nitrogênio, o ferro, níquel, tudo bem? E essa parte do manto vai acomodar a parte da crosta, ou seja, vai dar ali uma sustentação para a parte da crosta terrestre. Abaixo do manto, nós temos o núcleo, que é a parte do centro da Terra, tá? Nessa parte, nós temos no núcleo, nós temos uma subdivisão, tá? O núcleo pode se dividir em núcleo externo, que é a parte que nós temos o ferro e níquel fundido, e a parte interna, chamada de núcleo interno, ferro e níquel em estado sólido. Tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar por que a Terra ela tem essa constituição de hoje. Por que os continentes estão ali acomodados da forma que elas estão hoje. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é sobre um pesquisador chamado de Alfred Wegener, um cientista alemão, um geocientista alemão, tá? Wegener, ele encontrou algumas evidências. Então, ele como cientista, ele pesquisou, ele procurou vários pontos, coletas de rochas semelhantes em alguns continentes. E ele observou que em 2 continentes específicos, como por exemplo a África e a América do Sul, correspondiam às mesmas evidências, ou seja, ao mesmo tipo de fóssil, que são aqueles seres ou até plantas que foram depositados e cobertos por rochas ao longo de milhares de anos, tá? A gente vai ter uma aula propriamente de fósseis de rochas, tá? O Alfred Wegener ele constatou que os mesmos tipos de fósseis e os mesmos tipos de rochas também estavam encontrados tanto no continente América do Sul quanto no continente africano. Então ele falou assim, bom, se eu tenho o mesmo tipo de rocha e o mesmo tipo de fóssil na América do Sul e na África, significa dizer então que em algum momento da geologia da Terra, a África e a América do Sul já estavam juntos, já estiveram juntos. Então ele denominou o seguinte, olha, ele concluiu que em um determinado momento geológico a Terra tinha um único continente, e esse único continente, ou continente primitivo, foi chamado de Pangeia.
e que ao longo do tempo a Pangeia ela foi se dividindo, ela foi se movendo, ela foi se transformando e dando origem a essa forma continental no que nós conhecemos hoje, tá? Só que ele não conseguiu explicar de maneira satisfatória a maneira como a Pangeia se dividiu. Ele não conseguiu explicar. Então, para dar embasamento a essa teoria de Alfred Wegener, surgiu muitos anos, cerca de 30 ou 40 anos depois, a teoria da tectônica de placas. Tá? A teoria da tectônica de placas ela surgiu justamente um bom tempo após Alfred Wegener constatar essas evidências. Tá? Então, evidências geológicas, como fósseis semelhantes, rochas semelhantes. Tá? Ele entendeu o seguinte, que através dela pode-se entender que esses continentes eles foram passando por um processo de transformação, foram se movimentando. Ou seja, a Terra teria debaixo da parte continental pequenos fragmentos ou pequenos blocos invisíveis ao nosso olho, e que esses blocos estariam se movimentando, estariam entrando em alguma atividade, certo? E que à medida que essas placas elas foram se movimentando, ocorreria essa transformação na estrutura da Terra, tá? E à medida que essas estruturas fossem se movimentando, alguns eventos geológicos poderiam ocorrer, ou seja, poderia ocorrer um vulcanismo, poderia haver uma atividade sismológica, como terremoto, tsunami, tá? Então, à medida que a Terra foi se transformando, foi mudando a configuração continental. Tudo bem? Tranquilo? Aqui eu trouxe para vocês uma animação para vocês entenderem o que vem a ser a Pangeia. Então, a Pangeia nada mais é do que este continente primitivo. Então, nós temos aqui a Europa, antigamente chamada de Eurásia, América do Norte, América do Sul, África, Antártica, Austrália, Índia, tudo misturado. E aqui, à medida que foi se dividindo. Então, nós temos aí o tempo, a era geológica, tá? Hoje nós estamos no Quaternário. E no Permiano, no Primitivo, nós tínhamos um continente só, que era a Pangeia. Depois foi dividido em duas partes e outras partes. Tudo bem? Igual a gente já conhece como hoje. Então observe nesse GIF aí a dança dos continentes, certo? A dança dos continentes. Tranquilo? Então essa dança dos continentes foi chamada de teoria tectônica de placas, ou teoria da tectônica de placas. Tudo faz, tá? A Terra estaria dividida em alguns blocos, em algumas delimitações geológicas, e que essas delimitações geológicas estariam se movimentando ao longo da história, tá? Em alguns milímetros, centímetros, e que ao longo de alguns milhões de anos, milhares de anos, poderia ter uma alteração drástica na estrutura da Terra. Tudo bem? Então aqui eu trouxe para vocês aqui uma espécie de planisfério, um mapa, onde nós temos aí a delimitação de todas as placas tectônicas existentes na Terra. Então aqui nós temos a placa do Pacífico. Observe essas setinhas, essa linha vermelha significa a delimitação de cada placa, certo? E essas setas significam o local para onde essas placas elas estão se movimentando. Então nós temos a placa do Pacífico, tá? Olha só onde é que as setinhas estão indo, a movimentação delas. Então ela vem para cá, né? Nós temos a placa de Nazca, que está aí próximo aqui da América do Sul, colada da América do Sul. É interessante a gente até falar aqui que essa placa de Nazca, ela passa justamente onde? Na Cordilheira dos Andes. Olha só por onde ela passa. O Brasil está aqui, certo? E nós temos aqui também a parte dos países da América do Sul, como Chile, Bolívia, enfim, tá?
Então aqui justamente na Cordilheira dos Andes nós temos aí a divisão aí de uma placa tectônica. Até é interessante eu falar que a Cordilheira dos Andes ela é uma cadeia de montanhas formada justamente pelo encontro das placas tectônicas sul-americana e da placa de Nazca. Olha só as setas para onde elas estão se encontrando. Esse movimento de encontro delas vai formar justamente a cadeia de montanhas chamada de Cordilheira dos Andes. E olha só que interessante, nós temos mais duas placas tectônicas se encontrando. Eu falei para vocês das evidências de Alfred Wegener nos slides anteriores. Olha só, Brasil, que está aqui na placa sul-americana, aqui nessa parte mais em verde. Aqui no meio nós temos aqui o limite da placa sul-americana e justamente passa no Oceano Atlântico, e do outro lado do Oceano Atlântico nós temos uma outra placa tectônica, a placa africana. Ou seja, se você encaixar o mapa do continente sul-americano com o mapa do continente africano, você vai observar que os dois se encaixam perfeitamente. E é esta a explicação de Alfred Wegener. A gente encontra evidências geológicas como fósseis e rochas semelhantes porque esses dois continentes já estiveram juntos e hoje estão o quê? Se separando. Olha só o sentido das setas. Justamente neste local aqui nós temos uma grande falha, uma grande cadeia de montanhas que está se afastando cada vez mais. À medida que se afasta essas placas tectônicas, abre-se uma fenda no Oceano Atlântico e a cada vez que abre essa fenda, vai saindo mais lava. É como se tivesse um vulcão dentro do oceano. À medida que a lava vai saindo, a água do oceano vai resfriando e vai afastando cada vez mais esses dois continentes. Consequentemente, outras placas também vão se dividir, como placa de Cocos, placa do Caribe, placa norte-americana, tá? Placa arábica, onde nós temos aí a parte da Arábia, placa iraniana, tá? Onde nós temos o Irã, placa do oceano indo-australiana, que compreende toda essa região aqui, placa das Filipinas, onde nós temos ali países filipinos, a Filipina, a placa euro-asiática, que é essa placa maior aqui, tá? Onde nós temos aí os países da Europa e os países do leste europeu, né? A parte da Rússia, a parte dos países da antiga União Soviética, tá? E a placa do Pacífico, que aqui é como se eu tivesse a continuação dessa aqui. É como se eu pegasse o globo terrestre e tivesse aberto ele, tá, pessoal? Aqui, justamente aqui, pessoal, que eu vou até falar para vocês depois, justamente aqui nessas áreas onde nós temos as linhas vermelhas, nós temos uma intensa atividade de terremotos. Então a probabilidade de você ter terremotos é bem mais de 100%, tá? Toda vez que você tem um evento sismológico, ou um choque entre placas, ou distanciamento entre elas, a gente vai ter um evento sismológico, chamado terremoto, tá? Se for numa tsunami, eu vou falar isso para vocês na próxima aula, tá? E quando nós temos um encontro, nós vamos ter aí um processo de formação de cadeias de montanha, como é o caso aqui da placa de Nazca e da Sul-Americana, formando aí a chamada Cordilheira dos Andes, tá? E nós temos também, pessoal, vulcanismo, tá? Vulcões, presença de vulcões. Aonde é que eu vou ter mais vulcões? Justamente nessa parte aqui, ó, que nós chamamos de círculo de fogo, tá, pessoal? Que é essa parte aqui compreendendo aqui entre a placa norte-americana e a parte euroasiática, tá? Então aqui nós temos uma grande quantidade de vulcões, para mais de 3.000 vulcões entre ativos e inativos, tá? E aqui também na parte aqui entre
o Oceano Atlântico, Austrália, Oceania, tá? Nós também temos uma intensa atividade vulcânica e de terremotos, tá, pessoal? Japão, as Coreias estão mais por aqui, tá, pessoal? Os países asiáticos e os países australianos, oceânicos, eles têm intensa atividade sismológica. Então nós temos vários, vulcão Kilauea, né? Enfim, são vários ativos e inativos, tá? Principalmente nessa região aqui. E terremotos com muita frequência nessa parte aqui da placa filipina, tá? Japão, Coreia, nós temos muitos terremotos. Alguns terremotos, inclusive, que marcaram a história, tá? Terremoto de Kobe, em 1995. Nós temos também o terremoto que aconteceu em 2011 no Japão. Enfim, vários eventos sismológicos. Tranquilo, pessoal? Então, a gente vai dar continuidade a essa aula nos próximos capítulos, nas próximas aulas. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueçam, entre na nossa sala do Google Classroom, faça seu comentário. Não deixe, pessoal, de ver o seu mural, não deixe de ver a aba das atividades, tá? Então, frequentemente, nosso contato vai ser pela Classroom. Então, fique atento ao seu mural de atividades, veja se tem alguma coisa, se eu postei algum vídeo naquele dia. Lembrando que, pessoal, essas aulas serão disponibilizadas toda segunda e toda sexta-feira. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.